Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos iniciar aí a apostila número 2. O primeiro conteúdo é sequências 1, tá na página 5 e 6 desse exemplo que eu vou falar com vocês, ok? Se vocês abrirem a apostila, na página 4 tem uma sequência falando sobre as notas musicais, mas depois eu vou comentar com vocês na nossa aula remota, ok? Então, o primeiro exemplo encontra-se na página 5, esse textinho que está um pouquinho acima aí dessas moças aí que estão com a bandeira do Brasil, com algumas medalhas. Então, diz assim: sequências estão presentes em uma grande quantidade de situações do nosso cotidiano. A repetição sempre igual dos meses do ano, dos meses ao longo do ano, os dias das semanas, das estações do ano, são exemplos de sequência. Então, por exemplo, você tem lá domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Domingo, segunda, terça, isso é uma sequência. A estação, por exemplo, pensando lá em dezembro, então vem verão, depois vem o outono, aí vem a primavera, primeiro tem o inverno, depois a primavera. Então isso é sempre uma sequência, que esses são exemplos do nosso cotidiano. Como primeira atividade aí, a apostila fala assim, ó: existem sequências que podem ser relacionadas às ideias matemáticas. Por exemplo, a sequência dos anos das ocorrências dos Jogos Olímpicos. Por exemplo, esse ano aí seria um ano de jogo olímpico, né? Que infelizmente está suspenso aí por conta do coronavírus, né? Então, ele começa lá, 2004, 2008, 2012, 2016. Para encontrar um elemento dessa sequência, devemos somar 4 ao elemento anterior, porque os Jogos Olímpicos ocorrem aí de 4 em 4 anos. Podemos organizar uma tabela com essas informações, de modo que facilite a resposta a uma pergunta como essa. E aí ele vem a fazer a pergunta: em que ano acontecerá a 15ª edição dos Jogos Olímpicos neste século? Tá? Aí ele fala, acompanhe, 2004 é o ano da primeira edição dos Jogos neste século e, portanto, esse é o ano que ocupa a primeira posição na sequência. Então, olhem lá, essa tabelinha tem aqui na apostila de vocês. Então, a primeira posição é ocupada pelo ano de 2004, segunda posição pelo ano de 2008, terceira posição 2012, quarta posição 2016 e assim sucessivamente. O que ele anota aqui, ó? Ele fala assim, ó: 2008 surge de 2004 mais 1 vezes 4. Quem está na segunda posição. 2012 surge de 2008 mais 4, ou ainda 2004 mais 4 mais 4, que seria 2004 mais 2 vezes 4. O 2 da posição anterior. Na quarta posição, já vamos aqui para o final, ó, seria 2004, que é o primeiro, mais 3 vezes 4. E assim sucessivamente, ok? Viramos a página da apostila. Página 6, que tem essa informação aqui do início, ó. Note que para calcular o ano da segunda edição, somamos 4 ao 2004. Para calcularmos o da terceira edição, somamos 2 vezes 4 ao ano de 2004. E para calcular o ano das quarta edição, somamos 3 vezes 4 ao 2004. Aí ele fala, letra A, complete as frases com base na explicação anterior. Por exemplo, para calcular o ano da quinta edição desses jogos, o que eu teria que fazer? Eu vou pegar o 2004 e vou pegar o 4 e multiplicar por 4, certo? O 4 aqui, ó, que está sendo multiplicado pelo 4, é sempre um número antes da edição. Por exemplo, quando a gente estava na segunda edição, o 4 foi multiplicado por 1. Quando a gente estava na terceira edição, o 4 foi multiplicado por 2. Como a gente estava na quarta edição, o 4 foi multiplicado por 3. Como aqui a gente está na quinta edição, então o 4 é multiplicado pelo 4, ok? E depois, embaixo, ele diz o seguinte, ó, somando 9 vezes 4 ao ano de 2004, para calcular como o 9 está multiplicando por 4, essa daqui é a conta que a gente faria
da 10ª edição, tá? Seria a conta da 10ª edição. E aí ele continua. No raciocínio apresentado na tabela, aparece uma relação entre o número que indica a posição e a quantidade de vezes que somamos o número 4. Escreva uma frase para explicar essa relação. Aqui vocês podem utilizar aí a maneira que vocês acham mais fácil, mas a ideia sempre será um número antes da edição. Ou seja, quando eu estou aqui multiplicando por 2, né? Esse 2 aqui é um número antes da edição, que é a 3ª edição. Quando estou multiplicando por 3, o 4, né? Quando estou multiplicando o 4 por 3, significa que eu estou na 4ª edição, porque é sempre um número a menos da edição, certo? Aí ele fala, usando o N para indicar a posição, escreva uma expressão que represente a quantidade de vezes que somamos o número 4. Então, o N é a edição, a gente tem que sempre pegar a edição e subtrair 1, tá? Que é usando aí o conhecimento matemático. Aí ele fala, letra C, escreva uma expressão que permita determinar o ano A de edição de qualquer jogos desse século. Então, vamos criar uma expressãozinha. Como é que ela seria? O ano A é sempre igual a 2004, que é o ano da primeira edição aí nesse século, mais N menos 1 multiplicado por 4. Lembrando que esse N aqui menos 1 é a edição. Então, se eu tiver na 12ª edição, o N vale 12. Se eu tiver na 20ª edição, o N vale 20. E assim sucessivamente, ok? Então, essa daqui é a formulazinha. Na letra D, ele fala assim, ó, agora responda, em que ano acontecerá a 15ª edição dos jogos neste século? Aonde eu vou colocar esse 15, que é a 15ª, no lugar do N. Então, vai ficar assim, ó, ano é igual a 2004 mais 15 menos 1 vezes o 4. 15 é porque nós estamos na 15ª edição. Subtrai 15 menos 1 dá 14. Eu tenho uma soma e tenho uma multiplicação. Primeiro, eu tenho que resolver a multiplicação. Então, eu vou fazer aqui no cantinho, ó, 14 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Subiu 1, 4 vezes 1, 4, com mais 1, 5. Vai dar 56. Então, a 15ª edição ocorrerá no ano de 2060. Será que ainda estarei viva para ver isso, né? Não sei. É claro que talvez aí tenhamos uma alteração por conta desse ano do coronavírus, né? Que é como já foi dito aí nos noticiários, os Jogos Olímpicos aí foram transferidos para 2021, desde que a pandemia esteja controlada. Ok? Com isso temos o primeiro exemplo de sequência. A vantagem da sequência é que a gente pode usar a lógica ou pode utilizar fórmulas para fazer. Durante os exercícios aí eu vou explicar isso para vocês, ok? Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, galerinha!